Olá, estamos começando hoje o nosso programa Cidadania e Direito. É um prazer estar com vocês, estar em sua casa, cidadão de bem, pai de família. Queremos trazer a vocês assuntos e temas relevantes do nosso dia a dia. Muitas dúvidas, muitos questionamentos nós temos recebido em nosso escritório e incertezas sobre o assunto desaposentadoria. Você já é aposentado? Já chegou o momento de se aposentar? Já requereu sua aposentadoria? Já está aproximando a sua idade e tem dúvidas? Hoje debateremos esse assunto. Vamos esclarecer algumas dúvidas. O que é desaposentadoria? Como funciona e qual o procedimento? Vamos ver uma pergunta. Dr. Valmir, estão falando muito em desaposentadoria. Na realidade, como que vai fazer? Como que vai funcionar isso? Jaime, boa pergunta. Desaposentadoria é você abrir mão da tua aposentadoria. Para isto, você tem que estar trabalhando e contribuindo para o INSS. O que você vai fazer? Abrir mão da aposentadoria e pedir um novo cômputo de todos os recolhimentos realizados, para ver se compensa ou não e se vai aumentar a sua renda. Vamos à próxima pergunta. Dr. Valmir, quem pode requerer a desaposentadoria? Carlos, como falei há pouco para o Jaime, quem pode requerer? Você tem que estar aposentado, estar trabalhando e estar contribuindo para o INSS. Vamos à outra pergunta. Dr. Valmir, o que eu preciso para dar entrada na desaposentadoria? Sônia, você vai ter que ir até o INSS, pedir os extratos dos comprovantes de recolhimento e das empresas que você trabalhou. Aí sim, você vai pegar um advogado e ingressar na Justiça Federal pedindo a desaposentadoria e o novo cálculo para você aposentar novamente e se compensa ou não você pedir essa desaposentadoria. Agora veja, junto ao INSS, você não consegue dar entrada no pedido de desaposentadoria. O que tem ocorrido? Muitas pessoas têm procurado para dar entrada na desaposentadoria junto ao INSS e não é aceito, nem recebem o seu pedido. Você tem que procurar um advogado e ir direto à Justiça Federal. O porquê tem acontecido isso? Não há interesse do governo em praticar a desaposentadoria. Tem um estudo do governo que o rombo em 20 anos será de 70 bilhões no seu caixa. Por isso, não há interesse em praticar a desaposentadoria. Em todas as ações em que o governo tem perdido e sido reconhecido a desaposentadoria, ele tem determinado que seja feito o recurso. Alguns juízes entendem que, para conceder a desaposentadoria, você ou quem foi o beneficiário terá que devolver o que você recebeu de todo o período da sua aposentadoria. Mas, no STJ e no STF, já foi derrubada essa tese. Concedem a desaposentadoria, fazem um novo cálculo para você e não precisa devolver esses valores. Como nós tivemos diversos recursos repetitivos, ele entrou na repercussão geral. O que é isso? Será decidido um recurso e a decisão desse recurso afetará os demais recursos do mesmo teor. Por isso, estamos aguardando essa decisão do STF. Tem mais uma pergunta? Dr. Valmir, eu ganho R$ 1.800 por mês. Quanto que eu vou ganhar com a minha desaposentadoria? Ivania, não temos como saber qual será a sua nova renda. Você tem que pegar a sua aposentadoria atual, os extratos das suas contribuições de todo o período e valores e levar a um perito contador para ele fazer um novo cálculo para ver se compensa ou não a sua desaposentadoria. Ok? Resumindo, gente, então você é aposentado, continuou trabalhando, precisou trabalhar, aumentar sua renda, continuou trabalhando e tem recolhido para o INSS as contribuições previdenciárias, passou já 5 anos, 6 anos e quer uma nova aposentadoria, você tem que fazer primeiro um cálculo, pegar um contador para ver se compensa ou não pedir a sua desaposentadoria. Lembrando que junto ao INSS administrativamente você não consegue. Você terá de constituir um advogado, contratar um advogado
e ir na Justiça Federal para fazer o pedido judicialmente. Logicamente, vai depender de uma sentença judicial, o INSS irá recorrer e chegaremos em Brasília. Em Brasília, lembrando que nós comentamos, existem vários recursos que estão decidindo que para desaposentar, se você simplesmente desaposenta, faz um novo cálculo e fica com uma nova renda, ou se você terá de devolver os valores que você recebeu durante todo o período da aposentadoria que você tem hoje. Bom, pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas. Caso tenha ficado algum questionamento, mande um e-mail para nós, que está aí na sua tela, que terei o maior prazer em responder a sua pergunta. E agora, no nosso momento Cidadania de hoje, iremos mostrar para vocês a reportagem e a cobertura do evento do relançamento do livro de uma lenda, o ex-goleiro Jairo, que fez carreira e fama no Curitiba e na seleção brasileira. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Paraná para o relançamento do livro Jairo, a Muralha Negra do Clube Coxa Branca, de autoria do jornalista Guilherme Matar. Registramos e agradecemos a presença do deputado Gilson de Souza, dos amigos e familiares do homenageado. O livro presta uma homenagem a um dos maiores ídolos do Coritiba Futebol Clube, um jogador que quebrou paradigmas no futebol brasileiro e estabeleceu recordes até hoje não superados no Alviverde. O livro menciona ainda a chegada do negro às agremiações esportivas curitibanas, assim como exemplos de afrodescendentes de destaque no cenário paranaense. Estamos aqui no evento do relançamento do livro que fala a respeito do Jairo, o livro Muralha Negra. O Jairo, que foi jogador do Curitiba há muitos anos, um excelente jogador, chegou a ir à seleção brasileira. E o Jairo, que hoje desenvolve um trabalho muito bonito ali no CEAR, que é um trabalho onde ele cuida das crianças, ensina as crianças a jogarem futebol, e nós temos ali no CEAR cerca de 104 crianças que estão aprendendo com a experiência do grande jogador e, mais do que isso, o grande caráter, o grande homem Jairo. E eu tenho o privilégio de poder estar aqui hoje promovendo esse evento na Assembleia Legislativa, podendo nos alegrar com o Jairo, com seus amigos que vieram prestigiar esse momento muito importante. O livro é basicamente uma homenagem à carreira do Jairo, né? Foca principalmente na carreira profissional do Jairão, nos anos dele, não só nas passagens pelo Coritiba, mas também nos períodos anteriores, a infância em Joinville, passagem pelo Fluminense, mais tarde passagem pelo Corinthians, seleção brasileira, futebol de Minas no final da carreira também. Para quem gosta dessas histórias mais lúdicas de futebol, é muito interessante, tem muita história de campo e extracampo.
estatísticas também. No final do livro tem uma ficha técnica com todas as partidas que o Jairo fez no clube, gols sofridos, partidas oficiais, tem tudo lá. E sobre a venda pode ser direto comigo. Quem quiser comprar pode me procurar nas redes sociais ali, por Guilherme Matar. Eu estou sempre checando tudo ali, só me achar, pode ver direto comigo. Ou nas livrarias, está à venda também na Livraria Cultura e nas livrarias Curitiba ele também está sendo vendido. Esse livro foi muito bem escrito, eu tive a oportunidade de lê-lo também. Eu acho que me deu oportunidade, inclusive, para que as pessoas mais jovens pudessem me conhecer e também pudessem sentir o meu trajeto, né, que eu tive pelo Curitiba, que foi muito bom, com vários títulos. Então, as pessoas só ouvem falar, mas não sabiam detalhado por mim, pelo Guilherme. Então eu tenho certeza absoluta que as pessoas que adquirirem esse livro vão gostar, mesmo porque está muito bem feito, muito bem escrito e vai trazer alegria e saudades também. One secret moment to stop the pain now. Falar do Jairo tem muitas coisas boas para falar, porque não só como esposa, mas eu conheci o Jairo como torcedora, porque eu torcia por Corinthians, e ele jogava no Corinthians, e eu conheci o Jairo no auge da fama dele, que foi um ano que ele foi o melhor atleta no Brasil, o goleiro menos vazado. E ele é essa pessoa que vocês conhecem hoje, uma pessoa íntegra, uma pessoa muito humana, uma pessoa sempre preocupada em ajudar as pessoas, um maridão. Eu sempre falo para ele que eu casaria com ele novamente, tem 41 anos que a gente se conhece e ele sempre foi a mesma pessoa, uma pessoa totalmente desprendida de fama, de dinheiro. Um bom pai, um pai que, como o Jairinho sempre diz, é um exemplo para ele em todos os sentidos. Então eu só tenho coisas boas para falar do Jairo em tudo. Bem, falar do meu pai para mim é muito fácil, porque desde a minha infância sempre escutei as pessoas falarem muito bem dele. E sempre foi essa figura que eu tive do meu pai, uma pessoa muito benquista pela maioria das pessoas. E sendo ele um jogador de futebol, normalmente você tem aquela coisa assim, né, de falarem mal, porque o fulano de tal não jogava bem, não fazia isso. Do meu pai, por conta de toda essa história que ele tem no futebol, eu nunca escutei isso, inclusive de torcedores de times adversários aos times dos quais meu pai jogou e fez sucesso nesses times. Torcedores sempre tratando com muito respeito, com muita admiração pela pessoa que ele foi, pela pessoa que ele é, pelo comportamento que ele tinha em campo e, claro, pelos feitos, pelas defesas que ele fez ao longo dessa carreira que ele teve muito bem sucedida no futebol. Quando eu vejo um lançamento desse, como está acontecendo aqui do livro, eu fico muito feliz. É um lançamento mais do que merecido por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele representa para a presença do negro no futebol brasileiro. A gente sabe que a função do arqueiro, do goleiro, durante muito tempo não era muito bem vista a presença do afrodescendente, as pessoas não gostavam muito, não se tinha um histórico muito bom desde a Copa de 50. E isso, goleiros como meu pai ajudaram a combater e a mostrar que com competência, que com talento, com o trabalho duro do dia a dia, eles poderiam sim fazer um bom trabalho, e foi isso que ele fez e é isso que a gente conhece nas páginas do livro ao longo dessa história. Então, essa história do futebol é muito importante. Claro que tem também a história que para mim é muito importante dele como pai, a figura do pai carinhoso, zeloso, preocupado com a nossa família, sempre nos atendendo muito bem, que é uma figura que normalmente as pessoas não conhecem, às vezes querem perguntar pra gente. Sempre foi um pai muito presente. Eu até brinco com os meus irmãos mais velhos tiveram um pouquinho menos o meu pai, porque ele sempre estava jogando bola, acabava ficando um pouquinho menos em casa por conta da profissão. Eu pude aproveitá-lo um pouquinho mais pelo fato dele estar parando, está se aposentando, e foi um período muito bom, ainda eu aproveito muito.
Então, o lado do meu pai como jogador, tanto pessoal também, uma pessoa muito amável, muito agradável, e o dia como este aqui de homenagem, mais do que merecido pro seu Jairo Nascimento, que muitos conhecem como Jairo, Pantera Negra, goleiro, eu carinhosamente chamo de pai. Eu me sinto muito feliz, alegre mesmo de poder falar um pouquinho do Jairo Nascimento. Mas antes de falar propriamente nele, como esportista, ex-jogador, eu quero fazer aqui uma colocação que eu entendo que é muito importante para esse momento que a gente vive hoje. Certa vez, o atual técnico da seleção brasileira, o Dunga, ele, dando uma entrevista, ele expressou-se da seguinte maneira, que quando um atleta para de jogar futebol, um jogador especialmente para de jogar futebol, ele tende a morrer duas vezes, se ele não for bem instruído, se ele não for uma pessoa equilibrada e saber o que ele quer da vida. Porque quando a pessoa sai do campo de futebol, a tendência desse jogador é ficar deslocado, é ficar perdido. Ele tem dificuldade de se ajustar numa nova vida, numa nova situação lá fora. E ele acaba entrando num vazio e fica até mesmo depressivo. E quantos destes acabam morrendo de uma maneira precoce, cortando a sua vida? Por quê? Porque ele não sabe fazer com que o seu caminhar seja realmente numa certa direção. E depois a segunda morte é a morte física, que cedo ou tarde todos nós vamos. Por isso que o treinador da seleção falou que geralmente o atleta acaba morrendo duas vezes. Mas eu quero aqui abrir um parêntese e dizer que pelo menos para nós, para mim especialmente, que tenho assim uma convivência bem de pertinho com o Jairo Nascimento, porque além de tudo ele é membro da nossa família quadrangular da Água Verde, e ele atualmente também tem coordenado um trabalho social da nossa instituição, onde ele é responsável, juntamente conosco, de 104 crianças de 7 a 17 anos. E é um trabalho assim muito compensador. É um trabalho que gera muita alegria e traz muita satisfação. Até porque eu entendo que a igreja evangélica também precisa fazer o trabalho social. E a gente faz isso com muita propriedade. Nós não recebemos uma moeda, nem de município, de nenhuma outra pessoa qualquer, para mantermos o CEAR, que é Centro Educacional de Araucária, porque está instalado, está localizado na cidade de Araucária. E o Jairo tem assim uma habilidade, tem um amor, tem um carinho muito especial para trabalhar com essa meninada. Uma pena, né? A única coisa que eu poderia citar de contrário à pessoa do Jairo é que ele é coxa branca, mas fazer o quê? Não é, Jairo? Nem todo mundo, não é, pensa de igual maneira, de igual forma. Cada um escolhe o time que bem deseja. Eu tenho o meu e você tem o teu. E vocês todos, cada um vai para um lado. A vida é assim, é bem democrática, bem aberta. Mas para nós da família quadrangular, o coração do Jairo é um coração muito grande. É um coração quebrantado,
quem conhece o Jairo como a gente conhece, uma pessoa extremamente educada, uma vida ilibada, um bom líder, um bom pai de família, um bom marido e um bom cristão. E eu me alegro muito de poder vir aqui hoje, neste lugar, no relançamento do livro que conta a história do Jairo, que fala dele. Então, para nós, é um momento ímpar, é um momento muito importante. E olhe, eu acredito que toda a família quadrangular deve se alegrar, porque atrás do Jairo, muitos outros atletas estão vindo também conhecer o Senhor Jesus. Então, um abraço para o Jairo, um abraço para a Terceira Igreja, um abraço, né, para a Geni, a esposa, para o Jairinho, o filho dele. Enfim, toda a casa dele, toda a família dele, as atividades dele. Muito bem, estamos aqui na Assembleia Legislativa, a convite do Jairo, a Muralha Negra, alguém que nos anos 70 foi um grande goleiro do Curitiba Futebol Clube. E também quero deixar registrado aqui, na qualidade de secretário do Conselho Estadual de Diretores do Paraná, sobre o trabalho que o Jairo tem feito no CEAR, onde tem ali caminhado com crianças, meninos, e tem feito assim uma diferença muito grande, muito importante na recreação, aula de futebol e tudo mais. Então tenho certeza que o Jairo é muito importante como membro da Terceira Igreja, que tem caminhado conosco nessa igreja que avança, nessa igreja que vai, nessa igreja que cresce a cada dia. Então quero aqui deixar um grande abraço a todos e um abraço também ao grande Jairo, que Deus esteja abençoando a vida dele, a vida em que ele tenha muita saúde para tocar esse projeto onde o pastor Irineu o colocou ali no CEAR, e ele verdadeiramente tem sido uma bênção. Então, Jairo, que Deus te abençoe, muito sucesso, muitas felicidades, e que esse livro seja apenas o primeiro, que venham muitos livros aí. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz em receber o convite para participar do relançamento do livro do meu querido amigo Jairo. Nós convivemos muito tempo juntos, numa fase em que éramos praticamente garotos, né? Porque eu fui companheiro do Jairo no Fluminense Futebol Clube e nós fomos campeões em 1969. Fomos campeões carioca pelo Fluminense e campeão da Taça Guanabara. E a minha felicidade continuou porque eu vim em 1970 para o Curitiba Futebol Clube e logo em seguida o Jairo também pelas mãos do querido nosso professor Almir de Almeida, que me trouxe para o Curitiba e depois trouxe o Jairo para o Curitiba. E eu convivi com ele, fomos tricampeões juntos, 71, 72, 73, e campeão do Torneio do Povo, que foi o primeiro título nacional que um time da região sul conquistou. E o Jairo, além do extraordinário goleiro, tanto é que foi o goleiro que mais jogou pelo Curitiba, foi o goleiro que chegou à seleção brasileira, que naquela época era muito difícil pelos grandes atletas que tinham na posição, e ele conquistou essa posição de destaque. E além do excelente atleta, né, além de goleiro, mas também atleta, muito responsável, né, pela profissão que ele tão bem exerceu, era um amigo fora de série. Então eu tive essa felicidade de participar junto com o Jairo desse início de carreira dele, né? Porque foi o início. Ele estava começando
como goleiro, começando a se destacar. E se destacou aqui no Curitiba Futebol Clube. Então, eu acho que esse livro retrata um excelente profissional e que serve como exemplo para a juventude, para os garotos, porque o futebol é um aprendizado. O futebol, ele para uma criança é fundamental, porque desperta na criança o aspecto de coletividade, aspecto de time, aspecto de amizade. É uma amizade extraordinária que um garoto adquire participando de uma equipe de futebol. Então o Jairo está de parabéns pelo livro dele e eu fico muito contente realmente de poder, né, participar desse evento aqui. Queridos, é uma alegria poder participar num momento como esse, um momento tão significativo para o esporte, para a sociedade, especialmente nos tempos que vivemos, em que precisamos de ter pessoas que sejam verdadeiros referenciais para a nossa infância, as crianças, adolescentes, a juventude, e ter a oportunidade de ver a história de um ícone do esporte brasileiro como o Jairo, retratado nesta obra do Matar, é uma grande alegria. E sobre todas as coisas também, esta amizade com o Jairo, a sua família, tem enriquecido também a nossa experiência como pessoa, como ser humano, porque como um cristão, como uma pessoa também que tem valores, princípios, que são regidos pela palavra de Deus, o Jairo tem sido assim um exemplo lá no Centro Educacional de Araucária, no CEAR, que a nossa instituição, a Igreja Quadrangular, mantém, através da escolinha de futebol com aquelas crianças. Tive a oportunidade de comparecer, de ver o trabalho e ver o resultado que isso traz na vida daquelas famílias. Então, é um grande privilégio poder participar de um momento como esse, ser parte dessa história e ver também que a sociedade, através da proposição do deputado Gilson de Souza, reconhece este valor, trazendo esta menção, trazendo este lançamento aqui na Assembleia Legislativa. Desta maneira, nos sentimos muito recompensados por esta noite de festa. Um abraço a todos e fique com Deus. Estamos aqui nesse relançamento do livro do Jairo, ex-goleiro do Curitiba, seleção brasileira, do Corinthians. Quando eu o conheci, ele já tinha deixado a carreira profissional. O conheci na igreja, ele já estava na igreja, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, e tive a honra, o privilégio dele ser meu padrinho de casamento. E hoje, nós conversando, tendo um relacionamento mais próximo, a grandeza que é o coração desse homem. Tem uma honra muito grande estar aqui participando desse evento e poder falar um pouquinho do Jairo, que é um grande amigo e que nós estamos juntos caminhando ali na terceira igreja. Quero agradecer a você e a sua família pela audiência, por ter ficado conosco. Espero ter esclarecido as suas dúvidas, mas se ficou alguma, manda um e-mail para nós, que terei o maior prazer em respondê-la. Quero lembrar, o mais importante é você conhecer seus direitos e lutar por eles. Esse é o nosso programa Cidadania e Direito, um programa feito para você. Um só coração, uma só família. Até o nosso próximo programa.